Bom, pessoal, agora vamos iniciar uma revisão para o nono ano, tá? Revisão para o nosso quarto bimestre. E a primeira questão que a gente vai fazer para vocês aqui é a que diz sobre a ordenada. Qual a ordenada do vértice da parábola? Não confunda ordenada com coordenada. Coordenada é o x e o y, tá? Coordenada. Coordenada. Isso é x e y, coordenada. Mas se vier apenas ordenada, ordenada é somente o y. Quando ele pergunta qual a ordenada, é qual o y. Qual a ordenada do vértice da parábola? Ou seja, o ponto de mínimo. Ele fala em ponto de mínimo porque a parábola está virada para cima. Então o ponto mais baixo é conhecido como ponto de mínimo. Se a parábola tivesse a curva virada para baixo, a concavidade para baixo, aí o ponto mais alto a gente chamaria de ponto de máximo. A ordenada seria máxima. Ok, pessoal? Então, voltando à questão, qual a ordenada do vértice da parábola? Ou seja, o ponto de mínimo. A parábola é virada para cima, ponto aqui embaixo é o ponto de mínimo. Então, a ordenada que me dá o ponto de mínimo, ordenada, já falei, ordenada é o y. Esse y quem é? Menos 5. Tá? Esse y é menos 5. Então, quando eu falo em ordenada, com a parábola virada para cima, letra A, opção A, é o maior valor da função? Não. Se a parábola está virada para cima, aqui embaixo eu tenho o menor valor da função. Seria o maior se ela fosse uma parábola virada para baixo. Aí seria o maior, o mais alto. Então, nesse caso aqui, não pode ser a letra A, não é o maior valor da função. Letra B, é o menor valor da função? Sim, é esse aqui. É o menor valor da função. É o toque no eixo Y? Não, o toque no eixo Y está até mais alto, está aqui no menos 3, ó. Menos 5 é o menor valor da função, é mais baixo, é o vértice. Tá? O vértice da parábola, que eles chamam aqui de vértice, ó, tá aqui, ó. Tá? É o ponto de mínimo. Então, é o menor valor da função, letra B. Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima questão. Então, pessoal, a próxima questão, a pergunta é, qual dos gráficos abaixo pode representar a função f de x igual a x ao quadrado mais 3? Qual desses gráficos, A, B e C, qual deles pode representar essa função? Olha só, gente. Eu tenho aqui um modelo, bem aqui no cantinho eu botei um modelo, que é a base para o x ao quadrado. O x ao quadrado sempre vai ser uma parábola, nunca uma reta. Uma reta é o x sem o quadrado, tá? Então, x ao quadrado é uma parábola, uma curva que a gente chama de parábola. A parábola padrão é essa aqui, ó, no zero. É como se fosse x ao quadrado mais zero. Ou então não precisa botar nada aqui. Só x ao quadrado já é essa parábola aqui tocando no zero. Se eu somar mais 3, eu quero dizer o seguinte, essa parábola tem que subir aqui, vir para o número 3. Aí o cara me dá esse exemplo aqui na letra A. Não pode ser essa, por quê? Como eu tenho aqui x ao quadrado, a parábola é virada para cima. Ela só seria virada para baixo se aqui fosse menos x ao quadrado. Aí seria essa aqui, ó, passando no 3, o vértice da parábola, onde ela faz a curva, tá? Para ela descer, seria no 3 e virada para baixo se aqui fosse menos. Mas aqui sendo mais, não tem sinal como se fosse mais, então seria como se essa parábola virasse para cima, tá? Então é a letra B. Aqui, ó, é a curva de parábola virada para cima, porque é positivo x ao quadrado, positivo. Como é mais 3, é no 3 que ela faz a curva, tá ok, pessoal? Aqui o 3 aqui como coeficiente linear não é essa opção correta. Poderia até ser se tivesse A, B e C, mas quando só tem só o A e o C, só dois elementos, né, o A e o C, então é aqui no 3 que ela passa. É isso aí, pessoal, opção B é a opção correta. Vamos agora à questão de número 3, que diz o seguinte, dado o gráfico, quais os zeros da função? Zeros da função, ou seja, quais são os valores de x para f de x igual a zero? Tá, quando eu igualo a função a zero, eu descubro aqui o x1 e o x2. Né, o x' e o x2', quando eu faço a fórmula de Bhaskara, lembra? Então eu descubro esses dois pontos aqui, ó, menos 1 e 5.
Então, esses são os zeros da função, tá? Para f de x igual a zero. Preste atenção nisso aqui, f de x igual a zero. Ó. Aqui e aqui, ó. Tá? Menos 1 e 5. Qual a opção certa, então? Letra D de dado, menos 1 e 5 são os zeros da função. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. E vamos à questão de número 4. Diz assim, qual é o gráfico da função? Está aqui a função. Se é menos x ao quadrado, a parábola está virada para baixo. Então já não pode ser mais essa questão aqui do meio. Só pode ser ou a letra A ou a letra C, que são parábolas viradas para baixo, já que o x ao quadrado é negativo. Ok, pessoal. Então, um passo para a gente descobrir isso aí. Vamos chamar o f de x de zero. Que a gente fez na outra questão, ó. Onde está o f de x, coloque zero. Aí você vai descobrir os zeros da função, onde a função toca no eixo x. Então, tira o f de x e coloca zero no lugar dele. Tirar isso que está aqui e colocar zero. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Tirei e coloquei no lugar dele o zero. O que eu vou ter agora, ó? A, B e C. O A é menos 1, o B é 4 e o C 12. Aí você descobre agora o delta, faz a conta toda. No final, o que você vai encontrar como resposta, já vou ganhar tempo aqui, ó. As duas respostas serão essas aqui, ó. Uma resposta vai ser menos 2 e a outra resposta vai ser 6. Tá? Já estou adiantando para vocês. Faz o delta, a fórmula de Bhaskara toda, você vai encontrar menos 2 e 6 como respostas. E aí, aqui eu estou também empatado, ó, menos 2 e 6, onde toca aqui o eixo x, ó, no 6 e no menos 2. Aqui também é no menos 2 e no 6. Então, pouco adiantou para mim fazer a fórmula de Bhaskara, porque eu tenho 2 com a mesma resposta aqui. Então, vamos lá, vamos andar um pouquinho mais. Vamos ver o que a gente pode descobrir ainda além disso. Vou apagar aqui, então, que eu preciso do espaço. Então, 2 e menos 6 não adiantou muito. Então agora eu vou tentar descobrir então o vértice da parábola aqui, ó. Esse aqui é o x do vértice, ó. Aqui sempre é o do x, aqui é o y do vértice, aqui em cima, ó. Mas vou ver se com o x do vértice já dá para descobrir ou não. Se não der, eu vou para o y do vértice. Esse aqui, ó, y do vértice. Então o x do vértice é menos b sobre 2a. Aí fica assim, ó, menos b sobre 2a. E aí quem é o B? Vem para cá, ó, 4 é o B. E quem é o A? O A é menos 1, bota aqui menos 1 então. Então daí o x do vértice vai dar menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Menos menos vai dar mais, 4 dividido por 2, 2. Então o x do vértice é o número 2. E aqui, quem é que está me dando como vértice? O 3. Não pode ser esse então. E o vértice é exatamente onde a parábola faz a curva para descer, ó. Aqui está na direção de quem? Do 2. Então, essa é a opção correta. Tá aí, ó. Opção C, a opção correta. Ok, pessoal? Parábola virada para baixo, porque aqui é negativo. Os zeros da função, menos 2 e 6, fiz a fórmula de Bhaskara, bateu. E pelo x do vértice, encontrei o 2, ó. Se você quiser começar logo pelo x do vértice, para ver se vai achar aqui, e as outras não tem o x do vértice, então já mata direto por aqui também. Tá bom, pessoal? Vamos à próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão de número 5. Quais as coordenadas do vértice da parábola abaixo? Tá aqui a parábola, né, a curva de parábola. As coordenadas do vértice. Vértice é o ponto de mínimo ou de máximo se a parábola estiver virada para baixo. Tá? Então lá em cima seria o máximo. Nesse caso, como ela é virada para cima, aqui embaixo é o ponto de mínimo, ou seja, é o vértice. Então aqui embaixo nós temos o vértice. Então as coordenadas do vértice, coordenadas, lembra que eu falei? Coordenadas é o x e o y. E ordenado é só o y, tá? Então o x e o y do vértice, quem é? Olha para cá, ó. Aqui o x quem é? Ó, a linha do x eu pego 3. Na linha do y, você vai pegar o 4, esse ponto aqui onde a parábola faz a curva, o x é 3 e o y é menos 4. Cuidado que menos 4 aqui, ó, o y é a segunda posição, o y sempre é o segundo. Então primeiro você tem que pegar o x3. Então o x e depois o y, x3 e o y menos 4. É a opção B de bola.
3 e menos 4 é o vértice da parábola. Cuidado, não é 1 e 5. 1 e 5 é zero da função, tá? Não confunda. Então, as coordenadas do vértice é 3 e menos 4. 3 e menos 4. Onde a parábola faz a curva. E vamos à próxima questão, pessoal. Vamos lá, questão número 6.